Boa noite a todos. Aí no fundo me escuta? Escuta? Beleza. Bem, eu recebi a doce tarefa com muito apreço para vir conversar com vocês hoje e contar uma história. É uma historinha muito simples. Eu tenho certeza que vocês não escutaram ela, pelo menos quase todos vocês. Que é uma história que não é uma história sobre animais, embora nós vamos falar de vários animais nela. Era uma vez que vivia num chiqueiro um leitão. E esse leitão fazia o que todo leitão faz. Rolava no barro, comia lavagem e bebia água no coxo. Para quem não sabe o que é coxo, é onde os animais bebem água. Um belo dia, esse leitão foi beber água e se viu no espelho d'água. Só que quando ele se viu no espelho d'água, ele não viu a imagem de um leitão. Ele levou um susto lascado porque ele viu um cavalo. Ele falou assim: como assim? Olhou de novo, viu um cavalo no espelho d'água. E aí, ele olha nas suas patas, patas de cavalo. Ele olha no seu corpo, corpo de cavalo. Olha a sombra dele, a silhueta no sol, na sombra, né, feita pelo sol, silhueta de cavalo. Ele fala: se eu sou um cavalo, o que eu estou fazendo aqui dentro do chiqueiro? Então ele tem a brilhante ideia de sair de lá e saltar para fora. Tá. Ele pula a cerca do chiqueiro e vai embora. E descobre que na fazenda tem uma série de outros chiqueiros e outros currais. Então ele fala assim: eu já saí de um chiqueiro, eu não vou entrar em outro não. Eu vou embora daqui, eu quero é ser livre. Eu quero é viver como um cavalo livre, correndo pelos campos. E assim ele faz, ele salta todas as cercas da fazenda. Mas quando esse cavalo salta a última cerca da fazenda, ele leva outro susto. Por quê? Ele se depara com o deserto. E ele não sabe andar no deserto. Ele não sabe transitar e trafegar pelo deserto. Então ele fica paralisado e vem uma águia e pousa do lado dele. E a águia começa a conversar com esse cavalo. E ele pergunta: o que tem lá do outro lado, dona águia? O que tem do outro lado do deserto? E a águia diz: ó, do outro lado do deserto tem uma floresta rica, cheia de recursos, ilimitados. Só que lá ninguém te dá nada. Se você quiser ganhar alguma coisa, você tem que voltar para o chiqueiro. Ele dá uma olhada para trás e fala assim: não dá para voltar não. Como que faz? Dá para atravessar? O cavalo pergunta. A águia fala: dá para atravessar. Só que você tem que seguir as regras do deserto. Não importa o que você acha, não importa a sua opinião, sua religião, não importa seu partido político, não importa de quem você gosta, de quem você não gosta. Se você não cumprir as regras do deserto, você vai morrer nele. Então, se você quiser entrar no deserto, você tem que cumprir. São 4 regras. E aí ele pergunta: então me conta, quais são essas? Pede, né? Quais são essas 4 regras que eu preciso para atravessar? Aí a águia ensina o cavalo. A primeira regra é a seguinte: a gente não viaja de dia, a gente viaja à noite, porque senão o sol vai fritar tudo e você vai ficar desidratado. Então a gente viaja quando está fresco, sob a luz da lua e a luz das estrelas. Segunda regra: a gente não viaja em linha reta. A gente viaja de poço d'água em poço d'água, de oásis em oásis, até a travessia. A gente vai seguindo a trilha da água pelo deserto. Porque se for em linha reta, você pode ficar sem água, sem recurso e morrer. Então, vamos seguindo a trilha da água de forma sinuosa pelo deserto. A terceira regra é: todas as vezes que vier todas as vezes que vier uma tempestade de areia, a gente não anda mais, a gente fica paradinho, se recolhe
e espera ela passar. Porque se a gente anda durante a tempestade de areia, a gente não sabe para onde está indo e podemos nos perder no meio do caminho e sair da trilha. E quando a gente se perde no deserto, a gente também pode morrer. E a quarta e última regra é: todas as vezes que você vê uma miragem, você vai ignorar essa miragem. Porque ela aparece no meio do calor, parecendo que tem um lago, um rio, árvores. E são só as ondas de calor misturadas ali na areia, causando uma ilusão de ótica. E o cavalo, então, mas é só essas 4? Se eu cumprir essas 4, tá legal? Tá legal. Você vai gastar uns 90 dias a 180 dias para atravessar. E se você for perseverante, você vai conseguir chegar do outro lado. Ele falou, mas eu não sei a trilha. Você pode me guiar? E a águia fala, sim, eu vim aqui para isso, inclusive. Eu estava aqui te esperando, para te ajudar nessa travessia, e eu vou te guiar. Então vamos. Então o cavalo dá o primeiro passo para dentro do deserto. Só que a hora que ele faz isso e começa a entrar, ele começa a olhar para trás e lembrar que tem um monte de gente que ficou para trás. Amigos, familiares, pessoas que ele gosta. Ele começa a lembrar da vida que ele tinha ali, do desconforto que é o deserto, porque está calor, falta recurso. Mas mesmo assim ele insiste. Mas fica muitas vezes apegado. Ele fala assim, ô dona Águia, não dá pra gente voltar lá não? Porque tem um monte de leitão lá no chiqueiro, que eu acho que eles são cavalo também. Se a gente contar pra eles, quem sabe eles também não vêm com a gente pra cá. A águia falou assim, não faz isso não. Se você fizer isso, você vai matar eles. Porque leitão não aguenta deserto. E o único que pode ver que você não é leitão e é um cavalo é você mesmo. Outra pessoa não pode te dizer, é só você que vai perceber isso. Enquanto eles acham que eles são leitões, eles serão leitões. Tá? Ele fica ali naquele indecisão de eu vou atravessar, vou buscar a floresta, vou fazer algo bom para mim, mas e os meus? Como é que eu faço com eles? Bem, ele passa por essa primeira fase, esse primeiro terço do deserto, onde ele fica num conflito de voltar ou ir, achando difícil, reclamando. Chega um belo momento que ele assume a caminhada de verdade, entra no segundo terço do deserto. E quando ele entra no segundo terço, ele gasta a energia dele fazendo o que tem que ser feito. Se dedica, faz os seus passos, seguindo a luz da lua e das estrelas, observando os ensinamentos e os comandos que a águia dá para ele, e sem reclamação, sem crítica, sem dó, gastando energia, fazendo o que tem que ser feito. Lá diante da metade do deserto, iniciando o terceiro terço do deserto, esse cavalo que já está ali, ó, já tem um tempão, ele vai beber água no poço d'água. E quando ele vai beber água no poço d'água, ele vai beber e se vê refletido no espelho d'água e leva outro susto, porque ele não vê um cavalo, ele vê um leão. Ele falou, tem uma coisa errada, eu era um leitão, mas eu descobri que eu não era leitão, era cavalo, mas também não sou cavalo, agora eu sou leão. A águia fala, não, você está enganado, você sempre foi leão. Mas se eu te dissesse que você era leão, enquanto você estava dentro do chiqueiro, você nunca ia acreditar. Que bom que você descobriu que você é um leão. Então, trate agora de aprender suas novas habilidades, sua força, sua velocidade, seu olhar certeiro, seu rugido. E vamos terminar, porque já dá para sentir o perfume da floresta no ar. Estamos chegando. Então ele se dedica, aprende a usar as ferramentas novas, segue adiante, termina de atravessar o deserto. E depois que ele termina, chega na floresta, se estabelece como leão, aprende a caçar, marca território, faz aliados, descobre quem são os rivais, os inimigos, e se estabelece então como leão. Tá, como eu disse para vocês no início, essa história continua, mas eu vou interrompê-la aqui.
Como eu disse para vocês no início, essa não é uma história sobre animais. É uma história sobre comportamento. E o comportamento, nessa história que eu contei para vocês, ela tem 7 comportamentos básicos. Desde o leitão no chiqueiro até o leão na floresta. Primeiro comportamento é o comportamento de inconsciência. É um estado de inconsciência. É quando o leitão no chiqueiro, ele está inconsciente. É quando lá a gente aprende nos ensinamentos de Jesus, quando ele está ali passando por toda a circunstância de carregar a cruz, sendo humilhado, etc. E ele vira para Deus e fala: olha, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, são leitões no chiqueiro. Eles não sabem o que eles estão fazendo. O segundo estado é um estado de desconforto. É quando o leitão descobre que não é leitão e é um cavalo e está dentro do chiqueiro. Desconforto por quê? Porque ele está dentro do chiqueiro e ele ainda não saiu. Já sabe que não é uma pessoa tão inconsciente assim. Sabe que tem alguma coisa errada na vida. Na vida dele, no viver, né? Mas ainda está ali dentro. Então ele fica desconfortável. O terceiro estado é quando o cavalo sai do chiqueiro e vai para dentro da fazenda. Sai das cercas. Esse é um estado de ilusão. É o terceiro. Um estado de ilusão onde ele acha que evoluiu por ter saído do chiqueiro. Ele deu uma evoluída assim. Mas o maior problema é que o cavalo estaciona. Ele acha que já aprendeu demais e agora ele não precisa crescer. É um estado de ilusão, um dos mais perigosos, inclusive. Nesse estágio todo, talvez seja o mais perigoso. É quando alguém aprende algum ensinamento, alguma coisa bonita sobre a vida e você fala: não, mas eu já sei. Quem sabe demais não pode aprender coisa nova. Copo cheio não cabe mais água, não é? E ninguém é grande o suficiente que não possa aprender. E nem pequeno o suficiente que não possa ensinar. Bem, o quarto estágio é onde começa uma história extremamente melhor, porque é quando ele entra no deserto. Quando o cavalo entra no deserto, ele entra num desenvolvimento maior. Ele abandona uma série de coisas para trás. É um estado de crise. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele quer crescer, tem um preço para se pagar e tem coisas e pessoas e situações para deixar para trás. O apego vai gritar ali. Por isso que é um estado de crise. O quinto estágio é lá no segundo terço do deserto, quando o cavalo para de olhar para trás e se dedica. É um estado de perseverança. Ele para de... não tem crise. Crise é para quem tem conflito. Quem vive conflito, vive crise. Quem não tem conflito, persevera. Se dedica. O que tem que ser feito? É isso aqui? Então me dá aqui, eu vou fazer. E se dedica, dia após dia. O sexto estágio é quando o cavalo vira leão. É um estado de potência. Agora ele ficou tão bom de fazer o que tem que ser feito, que ele está acostumado a viver uma vida de dedicação, de disciplina, uma disciplina leve, gostosa, bem paga inclusive, que paga para consciência, tranquilo. E o último estado é quando é o estado de soberania, quando o leão chega na floresta. E desses, todos nós, eu, vocês, todos nós estamos em algum lugar dentro dessa história. Tá tudo bem alguém está dentro do chiqueiro, tá tudo bem, porque cada um está onde está com um lugar compatível, com a consciência desenvolvida. Tudo bem estar dentro do chiqueiro como o cavalo, porque cada um vive seu estágio, ou estar na fazenda, ainda evitando alguns desconfortos do deserto. Tá tudo bem também estar dentro do deserto, começando os primeiros passos, aprendendo que tudo na vida tem preço, até não fazer nada. Tá tudo bem também você se dedicar com o que você já descobriu que funciona e gastar energia com o que faz sentido. E está tudo bem também você virar leão, virar leoa,
e assumir de verdade a sua potência. Acontece que quando você entra no deserto, você assume uma caminhada, uma transformação, e deixa para trás pessoas, situações e coisas na fazenda, as pessoas vão falar que você está egoísta. Você está egoísta, agora você quer saber agora de tomar passe, centro espírita, que não sei o que, blá blá blá, não é? Você esqueceu, né? Agora você que virou, você acha que você virou santo, né? Aí vem as críticas para todo mundo que entra no deserto. Aí vem a crise entre você olhar para trás e ceder, ou você se dedicar e se priorizar. Então, quando o cavalo entra no deserto, é toda vez que você começa uma caminhada diferente na sua vida. Toda vez que você se dedica a romper uma bolha e iniciar um novo ciclo. Você não vai ter facilidade, vai ter muito trabalho. Né? Quem é mãe sabe disso. Quando teve o primeiro filho, tá ali toda envolvida, que beleza, o amor, que não sei o que. Aí você descobre que você não dorme, que você não come, não faz nada. Né? Não é por aí? Aí você fala, oh, mas que crise lasca, eu não achei que tinha isso tudo, não. E aí você fala, peraí, mas eu quero a parte boa sem ter isso tudo, não tem jeito de ser mais fácil? Aí detalhe, quem está perto, em volta, o marido, etc., não entende que você não come, que falta, que não comer, não dormir, não ir ao banheiro, dá problema. A pessoa acha que você não precisa. Então quando você entra no deserto, você sempre vai ter crise. Crise que você vai passar por ela, não significa que você vai ficar preso nela. E nessa caminhada inicial, a águia ensina, nós viajamos à noite. Viajar à noite representa nessa história, viajar pelo seu inconsciente, mergulhar nas coisas que você não conhece de você mesmo. Mergulhar em visitar lugares seus, comportamentos seus que você não sabe nem que tinha. Sob a luz da lua e das estrelas. A luz da lua representa a intuição. Talvez uma das ferramentas mais valiosas na travessia. Que a intuição é uma forma da mente perceber o que a alma está falando. O que seu espírito está falando. Quem fica racional demais tem dificuldade em usar a intuição. Mas quando você dá uma relaxadinha, faz uma oração, descansa um pouquinho, vem uma ideia, vem um insight, vem uma forma de você resolver um problema que às vezes você gastou uma energia lascada, um tempo danado e não conseguiu solução racionalmente. Mas através da intuição, às vezes é o sopro da águia falando com você. A águia pode representar nesse caminho todos os mentores que vêm nos ajudar, que sopra uma frase para você e às vezes abala toda uma estrutura, mexe com o seu interior. Você fala, eu não sabia que eu estava assim. E aí, a intuição, representada pela luz da lua, talvez seja uma das ferramentas mais valiosas para você lapidar, para você escutar a sua alma, para onde que a sua alma aponta, para a sua mente ficar educada. A mente é igualzinho uma gerente. A dona da empresa é a alma, a mente é a gerente. Então a dona da empresa fala assim, que é a alma, vem um comando do seu espírito, né? Segue naquela direção, faz determinada coisa. Aí aí o gerente, que é a mente, começa, então, mas eu não sei se isso é certo, parece que isso é errado, eu não sei, não tenho certeza, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, blá blá blá. Ou seja, o gerente começa a mandar na empresa mais do que o dono. Quando a sua mente passa na frente da sua alma. Então usar a intuição é extremamente importante. A luz das estrelas representa a luz espiritual. Os ensinamentos que vêm dos guias, né? Seja em sonhos, seja no centro espírita, seja no dia a dia. Quando você faz uma oração pedindo auxílio, pedindo uma bênção, os bons espíritos vêm nos assessorar. Representa a luz das estrelas. A segunda regra
é que você não viaja em linha reta. Você viaja de forma sinuosa, seguindo a trilha da água pelo deserto. E quando você viaja de forma sinuosa, significa que o que você quer alcançar na sua vida, você não vai como uma reta até o resultado. Você dá o primeiro passo, o cenário muda. Coisas acontecem, situações novas aparecem no caminho, pessoas importantes que estavam com você na caminhada vão embora, outras novas chegam, e um monte de coisa aleatória, aparentemente aleatória, começa a acontecer sincronizadamente. E esse ajuste de elementos aleatórios é a vida se organizando, é a espiritualidade ajustando para você alcançar um caminho positivo. Só que é um caminho que você não conhece. E como é que você vai saber se você está no caminho certo? Seguindo a luz das estrelas, seguindo a sua intuição. É o recurso que você tem. Então, não é em linha reta, porque às vezes a gente constrói uma fórmula tão certa sobre as coisas, sobre como alcançar resultados na vida, sobre como ajudar uma pessoa, um parente, sobre como resolver um problema familiar. Você começa a dar 1, 2 passos, muda tudo. Você fala, peraí, minha fórmula está errada, não está funcionando. Outro formato, né, é você também, outra regra, é você se proteger de todas as tempestades de areia. A tempestade de areia representa um momento da sua vida quando parece que o mundo caiu na sua cabeça. Quem nunca passou por isso? Fala, parece que está tudo dando errado. Calma, é só uma tempestade de areia. A tempestade vai levar a areia velha, vai trazer areia nova, vai remodelar as dunas pelo deserto, vai mudar o caminho. Você pode caminhar pelo seu deserto pessoal, diante das coisas que você está vivendo, achando que o mundo está contra você. Ou você pode fazer essa caminhada achando que o mundo você está sendo ajudado por todos. Cabe a você escolher um lado. O lado que você escolher, você está certo. Porque com a força do seu pensamento, você vai moldar o caminho. Se você acha que o mundo está contra você, começa uma coisa a dar errado atrás da outra. Se você acha que tudo está acontecendo para o seu melhor, assim como tem um outro ensinamento de Jesus que diz que tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus. É um jeito de caminhar, sua mente fica fluida, você para de preocupar e o seu pensamento com o seu pensamento você começa a atrair um monte de coisa boa, sucessiva, positiva na sua caminhada. Pessoas que chegam para te ajudar onde você não achava que nem tinha solução mais. Então, quando chega a crise, o momento é de você voltar para onde? Para si, se proteger, se cuidar, para você não sair da trilha. Momentos de tempestade no deserto, você não toma decisões importantes. Você espera passar. Porque se você toma decisões importantes nessa travessia, sem saber para onde você está indo, baseada no medo, baseada na pressa, baseada em outras coisas, dá ruim. Você sai da trilha e buscar você fora da trilha do deserto dá mais trabalho. Se der para buscar. Quantos aqui não foi resgatado fora da trilha? Eu fui. Várias vezes. Acho que os anjos de guarda pensavam assim, coitado, de novo, o que eu vou fazer com esse menino? Né? Trazer de volta para cá. Nossa Deus, eu queria uma tarefa mais fácil. Isso aqui não, na próxima vida você me arruma outra. Esse aqui eu não quero mais não. E a quarta regra, que representa as miragens. Nossa, o tanto que a gente gosta de uma miragem, né? A gente gosta até ela dar ruim, até a gente vê que ela não é real. Porque a miragem representa uma ilusão de ótica. Você acha que está vendo uma coisa positiva, que deu muito certo, como se... Só que no fundo é só uma fantasia. E aí essa fantasia te detona. Era só a preguiça de querer fazer o que tem que ser feito. A preguiça de fazer o que tem que ser feito é a melhor coisa para atrair, para enxergar a miragem. Porque quando uma pessoa sabe o que tem que fazer na vida, o que deve se melhorar, o que deve ser trabalhado dentro de si, mas não executa, aí a pessoa descobre uma fórmula mágica de resolver problema. Vai seguindo o caminho da miragem, vai dar errado. Né? Então, a essa caminhada por esse deserto, que começa com o cavalo e depois ele vira leão,
Essa caminhada é a caminhada que a gente está fazendo aqui encarnado. Quantas vezes e quantas vidas nós já não vivemos de maneira inconsciente, não dando atenção para coisas importantes, pessoas importantes, situações importantes. E está tudo bem, porque é a fase de cada um. Essa mesma história pode ser comparada a outra coisa. Enquanto eu trabalhava aqui nessa casa, alguns anos atrás, que era inclusive lá no Tibério, eu aprendi uma lição que eu não esqueci até hoje, várias, né? Uma delas é que quando você está encarnado aqui, quando nós estamos encarnados aqui, a gente pode estar numa prisão, no hospital, numa escola ou numa faculdade. E o seu tipo de caminhada, as suas escolhas, a forma como você leva a vida, vai definir onde você está. Quem está dentro do chiqueiro, está dentro da prisão. Quem está na fazenda, ou dentro de... quando já virou cavalo, mas está dentro da fazenda ou dentro do chiqueiro, está no hospital, se tratando. Quando você entra no deserto, você está na escola. O deserto é uma escola. E quando você avança lá para a floresta, você entra na faculdade. E aí o bem que você fez na sua caminhada, o bem que você fez para você mesmo, você vai ter o prazer, não é nem uma tarefa, você vai ter o prazer de fazer uma coisa com isso. Você vai ter o prazer desse bem que você fez, da sua caminhada, da sua evolução, de ter chegado na floresta, você vai querer devolver. Você vai querer passar adiante a sua experiência. Não é porque você é melhor, não, é porque você só começou um pouco antes. Não é sobre ser evoluído ou ser não ser evoluído, não, cada um tem uma história, um estágio. Né? Você pega um espírito aí com 300 encarnações, é uma coisa, você pega outro com 3.000 encarnações, é outro processo. É outra maturidade, é outra... Então não é sobre estar atrasado ou adiantado, é sobre a etapa de cada um. E a hora que você faz o movimento até a fazenda, você vai querer devolver. Por como que você devolve? Acontece que o leão, quando ele chega na floresta, se estabelece lá, fazendo aliados, demarcando território, aprendendo a caçar. Quando o leão chega, ele vai tirar um cochilo, vai dormir. E quando o leão dorme, o espírito do leão desdobra, como uma águia, viaja pelo deserto e pousa lá na entrada da fazenda para encontrar novos cavalos. Ninguém é tão grande que não possa aprender, e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Bem, eu inventei essa história junto com a minha filha. Quando a gente inventou essa história, ela tinha 5 anos. Hoje ela está com 6. A história é recente. Do jeito que eu falei, parece que ela tem 50 agora, né? Então, a gente criou essa história, eu contei a primeira versão para ela, papai, tá longa demais, é bicho demais, meu Deus do céu. Falei, vamos encurtar então, filha. Eu aprendi a contar ela em 3 minutos, só que hoje eu contei ela em 30. Tô vigiando a hora aqui para não extrapolar. 30 minutos cravados. Então, meus queridos e minhas queridas, eu espero que isso possa te ajudar na sua caminhada. Tem ajudado a minha, tem ajudado a caminhada de muita gente, porque em cima dessa história eu fiz, passei ela para um monte de gente, dentro do meu trabalho, das coisas que eu faço, enfim. E onde quer que você esteja, porque você pode estar num lugar, você pode estar na vida financeira, por exemplo, na sua relação com o dinheiro, você pode estar numa parte dessa história, você pode estar noutra parte na sua circunstância de relacionamento, na sua parte de espiritualidade, você pode estar no outro estágio também dessa história, de saúde, de cuidado com a saúde. Lembrando que cuidado com a saúde não é cuidar da doença, tá? Resolver uma treta de uma doença é uma coisa,
trabalhar para a saúde ficar cada vez melhor é outra. Então, no cuidado com a saúde, você pode estar em outro estágio dentro disso. Então, sendo assim, eu espero que você atravesse o deserto, alcance a floresta e possa se desenvolver e ajudar depois como águia, né? Voando lá, desdobrando, encontrando novos cavalos que querem começar a jornada. Tá certo? Eu convido todos vocês a fechar seus olhos, respirar bem fundo e começar a nutrir dentro de você mesmo um sentimento de agradecimento. Agradecimento primeiro a você. Primeiro a você por ter se trazido para cá. Um primeiro agradecimento a si, por você ter se dedicado, aberto o seu coração para investir tempo, energia, disposição em você mesmo, em você mesmo. E nesse sentimento de gratidão, eu faço um convite para todos vocês visualizar dentro de você, dentro da sua cabeça, bem no centro dela, uma força dourada brilhante, como se fosse uma bolha de luz dourada, que representa o seu espírito ancorado e encarnado aqui. Na força do espírito não tem antes, nem depois, nem porquê, nem para quê. Tem só o agora, o eterno agora. Nesse sentido, imagina essa força dourada dentro da sua cabeça, descendo, irradiando essa luz por todo o seu corpo, de cima para baixo, como se fosse um rio dourado descendo, por todo o seu peito, suas costas, seu abdômen, suas pernas, seus braços, trazendo luz, força, proteção. De forma que seu corpo fica mais tranquilo, mais confortável, sem medo de nada, sem medo do futuro, sem preocupação, entrega, com bastante entrega. E nessa proposta de relaxamento interno, abrir o seu coração para conversar com a espiritualidade, sem pedir coisa por enquanto. Primeiro só agradecendo por ser as águias que vêm nos cuidar. Obrigado, espiritualidade, de todos os níveis, todos os graus, todos os níveis de consciência, a vir nos ajudar, nos mostrar nossos desertos, nos mostrar nossos chiqueiros e nos amparar na nossa travessia. Obrigado pela paciência também, que a espiritualidade tem com a gente, não é? Então a gente também agradece a paciência deles, porque para muitos deles nós somos como crianças do pré, e eles como se fossem ali os professores da faculdade. Então agradecemos também a paciência que eles têm com a gente, e agradecemos também até as cutucadas, né? Porque às vezes o que a gente precisa é de um belo cutucão para ir adiante e fazer algo além. Então nós agradecemos o cuidado, o zelo, o carinho, a importância que se dedicam a nós. Os ensinamentos nas travessias, o acolhimento quando nós achamos que não temos mais força para ir adiante. Nós agradecemos também a insistência com a gente, porque nós somos bastante teimosos. E está tudo bem, faz parte do nosso estágio de desenvolvimento. Mas mesmo assim nós agradecemos a insistência. Nos agradecemos também a oportunidade de poder, na nossa vida, no nosso trabalho, nas práticas nossas do dia a dia, nem que seja com a palavrinha, às vezes intuída, ajudar alguém, com a paciência de que um dia nós estivemos em vários lugares que não são tão pequenos, e do mesmo jeito que recebemos a ajuda de maiores, nós passamos a nossa ajuda para menores. E nós agradecemos também a oportunidade de nos acolher nesse lugar tão abençoado, tão bonito, que há tantos anos faz diferença na vida de cada um. É isso, nós agradecemos. Beijo no coração de cada um, que
pelo menos 1% possa ajudar vocês nesse desenvolvimento, na sua caminhada. E que todos aqueles que chegar perto de você possam se beneficiar da sua energia, da sua força, da sua caminhada, da sua aura, né? Mesmo que você nem saiba que está ajudando, certo? Beijo no coração de cada um, né?